Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Timor-Guep está a negociar com a China o financiamento do novo porto de Beasso. Este financiamento insere-se no projeto do Greater Sunrise e avaliado em 943 milhões de dólares. A 26 de abril, a empresa China Civil Engineering Construction Corporation anunciou a assinatura de um contrato com a Timor-Guep para a construção do novo porto. Este empreendimento vai inserir na nova unidade de processamento de gás natural em Beasso, no sul de Timor-Leste. Em comunicado enviado ao mercado bolsista de Xangai, a empresa chinesa vai receber cerca de 943 milhões de dólares pelo design e construção do porto. Antes do arranque das obras, que demorará cerca de 4 anos, a Timor-Guep terá ainda de assegurar o financiamento do projeto. O presidente da Timor-Guep, Francisco Monteiro, explicou que o contrato faz parte de negociações antigas entre a Timor-Guep e a empresa no âmbito da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota. A expectativa é de que a construção possa começar em 2021. Estima-se que o projeto poderá criar entre 2 e 3 mil postos de trabalho. Francisco Monteiro rejeitou, entretanto, as acusações de falta de transparência da oposição. Defendeu que todo o processo está a ser dado a conhecer de forma aberta. Em comunicado, a Fretilin mostrou-se preocupada com o processo que o governo e a Timor-Guep utilizaram para efetuar esta adjudicação. Segundo o partido, este processo não demonstra transparência. Além disso, considera não ter seguido os procedimentos e regras de aprovisionamento em vigor no país para garantir a defesa do interesse do Estado. Após a entrada em funcionamento da unidade, o porto vai ser usado para o embarque do GNL, segundo a Timor-Guep. A missão de Timor-Leste para a ONU em Nova York funciona de novo desde o mês passado, após o Estado americano ter aprovado o despacho sobre o arrendamento do edifício. Apesar de existir desentendimento entre os dois países sobre a questão do arrendamento dos edifícios em ambas as embaixadas, o governo timorense conseguiu obter uma nova contratação relativa ao edifício. Neste momento, a missão de Timor-Leste para a ONU, sediada em Nova York, funciona normalmente. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, falava em entrevista que decorreu no estúdio da GMN, Bebora Dili. Houve uma diferença em termos da implementação dos contratos e do recomeço dos contratos entre ambos os países sobre as embaixadas, as missões em cada um dos países. Mas e depois de um tempo de estagnação, conseguimos obter a aprovação do Departamento dos Estados dos americanos e agora já estamos de novo a trabalhar como chama, da nova contratação que temos com os donos dos edifícios em Nova Iorque. Esperamos que isso pode ser resolvido já em breve, mas o que é certo é que o funcionamento de nossas embaixadas continua a ser o mesmo e continua a trabalhar de forma normal. Dionísio Babo lembrou que há 3 anos os Estados Unidos da América pediu ao Ministério da Justiça timorense o arrendamento do edifício da Embaixada América em Timor-Leste. Por causa do impasse político, o governo timorense não conseguiu responder ao pedido feito inicialmente pelo Estado americano. Os americanos aplicaram ao nosso Ministério da Justiça há 2 ou 3 anos atrás para uma renovação do contrato da Embaixada América em Dili. Mas depois, por causa do impasse político, isto não conseguiu resolver e depois foi puxado por volta de 3 ou 4 anos e por isso que pediram para nós acelerarmos isso e eles adiaram um bocado a aprovação para o nosso período de aluguer de novo edifício na Nova Iorque. Mas depois isso já está resolvido, porque já aprovaram a declaração, já aprovaram isso por meio
Departamento dos Estados Unidos e acho que agora é só continuar com o contrato que já tem vindo discutido e estabelecido. O governo timorense vai substituir os embaixadores que terminaram os seus mandatos em 13 países, incluindo Portugal e Brasil. O Conselho de Ministros timorenses aprovou os novos nomes que substituirão os embaixadores que concluíram os seus mandatos em 13 países. Os embaixadores em causa terminaram os seus mandatos há cerca de 2 anos. No entanto, o governo viu-se obrigado a estender os seus mandatos devido ao impasse político que afetou o país. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, falava à GMN a propósito da substituição dos embaixadores. Não tem nada a ver com quer dizer, a capacidade e a competência ou não. Isso é porque os nossos embaixadores que já estiveram lá, a maioria já terminaram o mandato há 1 ou 2 anos atrás, mas por causa do impasse, por causa da questão do orçamento, não conseguiram voltar e tiveram que estar lá para continuar a missão. Alguns continuaram por volta de 1 ano, alguns menos, alguns mais de 1 ano, mas o novo governo depois decidiu para apresentar novos nomes e esses novos nomes já foram apreciados pelo Conselho de Ministros. Agora o que falta é a decisão final do Sr. Presidente da República. Estes embaixadores trabalharam em vários países como Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Moçambique, Singapura, Brasil, Estados Unidos da América, entre outros. O primeiro-ministro português António Costa ameaçou renunciar ao cargo caso os partidos da coligação aprovem o reposicionamento de todo o tempo do serviço dos professores. Os partidos da oposição reuniram-se em comissão parlamentar para votarem a favor da recuperação de todo o tempo de serviço dos professores que ficou congelado desde 2005. Costa convocou uma reunião de emergência após a qual se encontrou com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa para o informar que renunciaria ao cargo caso o Parlamento aprovasse a medida. O Governo cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e cumpre-nos também garantir a credibilidade externa do nosso país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. O Parlamento, em sessão plenária, efetuou a votação final a 15 de maio. Perder o apoio dos comunistas e do Bloco de Esquerda no Parlamento tornaria difícil para os socialistas, que governam em minoria, aprovar a leis. Portugal realizará eleições legislativas em outubro deste ano. António Costa conta com os partidos de coligação que, recorde-se, chegaram a um acordo em 2015 para formar governo. Os novos imigrantes estão a aumentar significativamente em Portugal, nomeadamente os brasileiros. Nos primeiros 4 meses do ano, registraram-se 17 mil novos imigrantes com autorização de residência. Eduardo Cabrita deu conta que os imigrantes que já residem em Portugal querem continuar a viver no país. Refere ainda que as renovações das autorizações de residência passaram das 17 mil em 2014 para quase 86 mil em 2018. Portugal hoje tem uma economia em grande crescimento. Isso fez com que só nestes 4 meses tenham sido dadas tantas autorizações novas de residência como ao longo de todo o ano de 2014. Faz com que tenhamos passado de 44 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais em 2016 para 55 milhões em 2018. Brasileiros são a principal nacionalidade no afluxo de novos migrantes. As recusas de entrada visam garantir
a segurança do país são 0,02%, isto é, 1 em cada 5.000 pedidos de entrada. Abrange todas as nacionalidades. Se nós tivemos só nestes primeiros 4 meses mais brasileiros a pedirem a residência em Portugal do que em todo o ano de 2015, bom, é natural que essa relação estatística também se traduza nos pedidos, nas situações de pontual recusa de entrada. As autorizações de residência aumentam significativamente. Tivemos em 2018 o maior afluxo de migrantes desde há muitos anos, mais de 60.000 novas autorizações de residência. O chefe da tribo Urânia Metuktire e outros representantes dos povos indígenas da Amazônia reuniram-se com o ministro francês do Meio Ambiente, François Teruggi, em Paris. O encontro realizou-se no âmbito de uma jornada que durou 3 semanas pela Europa no sentido de adquirirem fundos para a proteção do rio Xingu. De 13 a 31 de maio, o idoso chefe do povo Kayapó encontra-se com os chefes do Estado, o Papa e celebridades para chamar a atenção do mundo para o problema de desflorestação da Amazônia. O objetivo deste encontro visa angariar fundos no valor de 1 milhão de euros. No final de abril, mais de 300 tribos nativos do Brasil acamparam durante 3 dias nas imediações dos ministérios. Os manifestantes marcharam em direção aos escritores do governo para protestarem contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro, que ameaçam as suas terras de reserva. Bolsonaro foi eleito em outubro com o apoio do setor agrícola brasileiro, que o pressionou para obter o acesso a mais terras e menos controle ambiental. O Brasil tem mais de 850.000 indígenas que representam menos de 1% da sua população. Eles vivem em reservas que representam cerca de 13% do território do país. Bolsonaro disse que há muita terra para tão poucas pessoas e prometeu rever algumas fronteiras de reserva. Metuktire conquistou a atenção do mundo em 1979, quando começou a fazer campanha para salvar a sua terra natal com o famoso cantor britânico Sting. Centenas de portugueses acudiram ao Centro de Português de Caracas para participar numa missa e procissão a Nossa Senhora de Fátima. Eles pediram a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelo regresso dos filhos que partiram para o estrangeiro. Os portugueses pediram a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelo regresso dos filhos que partiram para o estrangeiro. Pediram também paz na Venezuela e uma mudança no sistema político e econômico venezuelano. Fátima é a Nossa Senhora, a patroa de Portugal e é a mãe de todos os portugueses, não é? Para isso celebramos hoje o dia 12, para amanhã o dia 13, o dia de Nossa Senhora de Fátima, para todos os portugueses. É uma alegria ter a nossa Virgem Fátima. Hoje pedi à Nossa Senhora que, para bem do nosso povo da Venezuela e os nossos migrantes que estão na Venezuela, que ajude a cambiar esse sistema e que haja paz e prosperidade, que volva a ser a Venezuela de antes. Mais trabalho, mais paz, mais alegria. Trabalho e trabalho por este país, que é a nossa segunda terra, que nós amamos este país igual que Portugal. Tenho meus filhos fora e estou aqui em companhia do meu marido. É a rezar a Nossa Senhora de Fátima por a paz de Portugal, de Venezuela, de todo o mundo, e que as famílias possam se unir e conviver de novo todos juntos. Estão fora, a minha mãe faleceu e então foi um ano diferente, mas sempre tenho a Virgem no meu coração. Sim, eu penso que sim, que a Nossa Senhora vai ouvir-nos com tanta fé e com tanta alegria que a gente todos a pedir com tanta fé, penso que sim. Todos os países não estão livres, qualquer pode volver a cair em um mal governo, em terrorismo, é tanta coisa triste no mundo. Em primeiro lugar, a paz nas famílias, porque as famílias ultimamente estão muito desunidas. A paz na família, a paz em Venezuela, em Portugal e no mundo inteiro. Tenho 2 filhos fora e 4 aqui. Estou pedindo por eles, por a saúde e a força para seguir trabalhando e a fé, que não perda a fé, que siga
pedindo sempre a Nossa Senhora e a Jesus que está em nosso coração, para que nos dê força para seguir lutando por este país e por todo o que temos, por todo o que necessitamos, por os mais pobres, que não falte nunca o pão na mesa do mais pobre. Hay muchas cosas por pedir, pero especialmente este año pedí por Venezuela, por la paz en Venezuela, por la tranquilidad de nuestras familias y que finalmente salgamos de esta situación tan complicada que estamos viviendo en nuestra tierra, y también por la paz del mundo y nuestro querido Portugal. Este año es un poquito más complicado, ha estado un poquito más difícil las cosas, ¿no? Yo creo que pronto viene la paz para Venezuela, pronto la Virgencita de Fátima nos va a dar esa bendición con mucha paz para Venezuela y para todos los que vivimos aquí en esta tierra. A crise política na Venezuela agravou-se a 23 de janeiro, quando o líder do parlamento, João Guaidó, jurou assumir as suas funções de presidente interino. Na altura, prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres. Guaidó, de 35 anos, contou com o apoio de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos da América e a maioria dos países da União Europeia. Estes países reconheceram-no como presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes. Na madrugada de 30 de abril, um grupo de militares manifestou apoio a João Guaidó, que pediu à população para sair à rua e exigir uma mudança de regime. Nicolás Maduro denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos. A crise política na Venezuela soma-se uma grave crise econômica e social que já levou mais de 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015. Em Portugal, cerca de 30 idosos de Santo Tirso aprenderam desde 2018 a lidar com tabletes no âmbito de um projeto de inclusão social da Câmara. Uma parte deles tem aprendido a assinar o nome, enquanto outros compraram computador. Desde 2018 que dezenas de idosos de Santo Tirso estão a aprender a utilizar computadores e tablets. Se as competências digitais não serão aplicadas a trabalhar, poderão pelo menos contribuir para uma vida mais participativa numa sociedade feita cada vez mais de ecrãs e teclados. Há idosos que já compraram, têm o seu computadorzinho, e nós também ajudamos com o computador deles a trabalhar, e depois acho que todos eles aprenderam, acho que todos eles depois puseram em prática o que aprenderam aqui connosco. Porque eles têm mostrado muito interesse e dizem que é pouco tempo, então também não queremos que eles esqueçam. Como a maior parte não tem equipamentos próprios, é uma maneira de eles irem praticando e estarem ativos a nível das competências digitais. Muita desta iliteracia digital é decorrente da própria ausência de uma educação hoje dita tradicional. Se há por aqui quem não saiba ler ou escrever, há também quem aproveite sobretudo o convívio destas formações. É um tempo bem passado. Muito, eu gosto muito, só que sozinha não consigo, pronto, embora consiga algumas coisas, mas tenho dificuldade noutras, não é? Uhum. E se eu tiver dificuldade, quem é que me explica se eu estiver sozinho? Claro. Quando a gente precisa de sair, tem que saber isto tudo, não tem? Uhum. É o que eu gosto de fazer. Posso ir viajar, eles fazem-me uma pergunta, eu tenho de saber responder. É só para ver as figuras, as ruas e as casas? Olha, a minha casa é esta. Okay. Minha e do meu filho. Pronto, ok. É isso. É isso só que eu sei. Mas tenho pena de não saber ler e escrever. Experiências como ver a própria casa na internet são autênticas descobertas para estes formandos que, na Associação de Solidariedade Social de Areias, poderão continuar a aprender, pelo menos até ao final de 2020, a viver num mundo digital. O Movimento dos Utentes de Serviços Públicos de Portugal entregou uma carta reivindicativa urgente na residência oficial do Primeiro-Ministro. Este documento dá conta das situações vividas nos serviços públicos de proximidade, nomeadamente nos correios, transportes públicos e na saúde. Digamos que saúde e transportes são assim as áreas que a nível do país nós detectamos com maior degradação. A questão dos transportes, com esta medida do passe social intermodal e que beneficiou muitíssimo as famílias e a população, não é? Reduziu muitíssimo os custos dos transportes por família. A nossa
a nossa preocupação, digamos, é que esta medida positiva seja acompanhada com o necessário material circulante, comboios, mais barcos, mais carruagens de metro, porque a medida deu uma grande afluência de passageiros, como é óbvio, não é? As pessoas deixaram de trazer o carro, estacionam o carro nos parques periféricos e vão no transporte público. A nossa carta é resumida, não é? Mas depois estivemos aqui a apresentar os problemas concretos do dia-a-dia das pessoas, que os serviços públicos, na nossa opinião, têm que ser, primeiro, de qualidade, de proximidade e não de afastamento das pessoas e de transtornar a vida às pessoas. Devem ser exatamente o contrário. E, portanto, facilitar a vida, até pelo envelhecimento da população. Depois, as assimetrias do país, toda a gente fala, mas ninguém resolve, não é? Pronto. As pessoas, nós estamos nas cidades, não sentimos talvez tanto a desigualdade que há nestes problemas concretos do dia-a-dia que as populações sofrem. O presidente da República de Portugal defendeu que personalidades como o empresário João Berardo têm maior exigência de responsabilidade e devem respeitar as instituições. Eu penso que personalidades, isto aplica-se a todos os portugueses, mas aplica-se, por maioria da razão, a personalidades que foram condecoradas por mais do que um presidente. Nos anos 80 e depois no começo do século, que tiveram um relevo indiscutível em termos de facto, em momentos que foram momentos importantes de decisão no quadro do sistema económico e financeiro. Isto é, quem tem posições de maior relevo tem também a maior responsabilidade. Todos temos, todos os cidadãos temos responsabilidade. Uma responsabilidade dupla, uma responsabilidade perante a comunidade, uma responsabilidade perante as instituições. Mas a responsabilidade é maior quanto maior for o relevo de quem desempenhou ou desempenha posições de destaque na vida portuguesa. Todos os outros olham para essas pessoas com uma maior atenção e com uma maior exigência de responsabilidade. Isso significa, por um lado, que tem que ter a noção da sua responsabilidade perante a comunidade, na forma como se relacionam com a comunidade. E, por outro lado, têm de respeitar as instituições, a começar nas instituições do poder político. E respeitar significa ter decoro, ter uma maneira respeitosa de tratar com essas instituições. Quando isso não acontece, é evidente que o juízo dos concidadãos é inevitavelmente muito negativo, porque sentem que alguém que tinha sido considerado um exemplo, ao ponto de ter sido condecorado, que tinha sido importante em termos de facto num determinado momento, de repente fica aquém daquilo que muitos portugueses exigem em termos de responsabilidade comunitária e de responsabilidade institucional. Isto aplica-se em geral e é bom que as pessoas que são importantes, porque são, ou porque alguém as considerou importantes, ou porque foram em determinado momento, tenham uma noção que a importância tem um preço. E o preço é, quanto mais importantes, mais responsáveis. Jovens investigadores e engenheiros de Portugal estão a fazer ensaios numa fábrica em Cerveira, distrito de Viana do Castelo. O objetivo é comercializar em julho de 2020 um tecido especial de couro vegan criado a partir de cortiça, serradura e boras de café.
Jovens investigadores e engenheiros estão a fazer ensaios científicos numa fábrica em Vila Nova de Cerveira, no sentido de desenvolver e comercializar um tecido especial de couro vegetariano, criado a partir de cortiça, serradura ou borras de café. O objetivo é reaproveitar desperdícios de indústrias como a da madeira ou cortiça e fazer uma espécie de casamento com as tecnologias de ponta e a inovação a aplicar em setores tão diferentes como o da moda, mobiliário ou indústria automóvel. Tem bastantes aplicações possíveis, especialmente neste momento, do ponto de vista de revestimento seja de sofás, cadeiras e aplicações impressionantes. Podemos falar de chapéus, mesas, paredes. A vantagem do couro vegan passa não só por poupar a vida aos animais, mas também pelo reaproveitamento de materiais que previne os avultados gastos de água associados à indústria têxtil. Se o fabrico de uma só sweatshirt pode acarretar o gasto de cerca de 4.500 litros de água, nesta empresa baixou-se o consumo para 470 litros. Temos poluição por várias maneiras. Primeiro, pelo cultivo das fibras do algodão, por exemplo, que precisamos. Tem um impacto muito grande no nosso meio ambiente pelo consumo de água. O principal problema é nos processos de tingimento e depois nos tratamentos ou falta dos tratamentos do efluente aquoso. Esse é um grande problema que sempre assolou o mundo. Em Portugal, antigamente vivia-se nesse mundo, hoje já não, felizmente, mas ainda é o grande problema que estamos a libertar para o meio ambiente alguns compostos mais tóxicos. Se não forem tratados, é um sério problema. Felizmente as pessoas abriram os olhos e já começam a tratar isto de outra maneira. Há regras europeias que são muito fortes nisso, portanto, podemos dizer que estamos bastante tranquilos em Portugal e na Europa. Com 132 trabalhadores e uma média de idades de 34 anos, esta empresa de Cerveira quer lançar o couro vegan já no verão de 2020. Criada em 2001, a Escola de Música de Rabo de Peixe de Portugal abre horizontes a cerca de 60 crianças através da formação musical. Criada em 2001, a Escola de Música de Rabo de Peixe integra atualmente cerca de 60 crianças, atuando como um agente de inclusão social numa das freguesias mais pobres do país. Portanto, eu senti abertura aqui para explorar e desenvolver várias áreas da música. E, ao mesmo tempo, percebi que a escola tinha uma vertente social de promover aos meninos de rua tanto uma aprendizagem musical, ocupar os tempos depois da escola, não é? E, portanto, fomos cada vez caminhando mais nesse sentido, não é? Da inclusão social através da música. Ou seja, no sentido de dar empoderamento às crianças e às pessoas e de descobrir novos talentos também e de transformar através de uma experiência musical, que fosse uma experiência positiva, que fosse dinâmica e que fosse ao encontro da juventude, não é? Que vá ao encontro deles. E há mesmo quem veja na escola uma porta para o futuro. Me chamo Aníbal, tenho 13 anos e vim aqui aprender a escola de música, porque vinha muita criança para aqui, eu queria saber o que é que se passava. Então, estou a ver aqui um senhor chamado Carlos, que é o professor Carlos, ele ajudou-me muito, eu escolhi um instrumento, o meu primeiro instrumento foi o saxofone, depois fui para a melódica e depois agora estou no trombone. E eu estou a gostar muito e há um gosto muito para mim e é o meu curso, e é sempre o que eu quis. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!